Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 18. Diz assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes para ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Amém. Vencendo a crise de identidade. Vencendo a crise de identidade. Quando a gente olha para o tempo bíblico, ou para o mundo antigo, sem dúvida o grande nome foi César. César era o grande referencial de imperador, o grande referencial de conquistador, um grande referencial de um general que expandiu tanto quanto possível as fronteiras do seu império. E ninguém foi tão grande, ou considerado tão grande, quanto César. Tanto que todos os outros imperadores também adotavam o nome de César, sempre mudavam o segundo nome, mas o primeiro sempre era César. Tal foi a grandeza desse homem, foram os feitos desse homem. O interessante é que outros povos, em outras épocas, em outras culturas, também veneravam essa personalidade chamada César. Um exemplo, os russos chamavam os seus imperadores de czares, referência direta a César. Os alemães se referiam aos seus imperadores como Kaisers, referência direta a César, o Grande. Não houve outro no mundo antigo como esse homem chamado César. Todos queriam ser como ele, todos queriam ter um império como o dele, todos queriam ser reconhecidos, ovacionados como esse homem chamado César. Mas tem uma coisa interessante: se tinha alguém que não gostava de ser César, se tinha alguém que tinha dificuldades em ser César, era o próprio César. Olha que coisa interessante. Quando você vai estudar a história, César tinha um complexo de inferioridade terrível, porque ele queria ser como Alexandre o Grande. Então nenhuma conquista para ele se igualava às conquistas de Alexandre. Nenhum império conquistado e derrotado fazia com que César se sentisse no mesmo patamar que Alexandre, decepcionado com ele mesmo. Crise de identidade. E é mais engraçado ainda, porque quando você vai estudar a história de Alexandre o Grande também não queria ser Alexandre o Grande. Alexandre o Grande queria ser Hércules. Tinha um complexo de semideus. Ele chegava a se achar isso, um semideus. O problema é que Hércules sequer existiu. Era uma lenda, um mito grego. Ele também não estava feliz com aquele que ele era. E esse, meu amado irmão, minha amada irmã, é o drama da história humana. Muitas pessoas não gostam de ser quem são. Muitas pessoas olham no espelho e entram em crise quando percebem as pessoas
que elas se tornaram. Muitas pessoas olham no espelho e desejam ter uma outra vida, um outro casamento, uma outra vida profissional, ter estar em um outro momento na sua vida, estão em crise com elas mesmas, não gostam de quem elas são. Se pudessem, seriam outras pessoas. Se pudessem, trocariam de lugar com outras pessoas. Interessante, as crianças fazem esse exercício de imaginação muito bem. Eu assisti uma reportagem esses dias e a repórter perguntou para um menininho, um garotinho nessas escolinhas de futebol: quem você gostaria de ser? E o menino respondeu de bate-pronto: Messi. Moleque miserável, né? Podia falar Pelé, né? Neymar, sei lá, né? Garrincha, ninguém sabe quem foi Garrincha também, né? Só o Alonso. Ninguém mais lembra quem foi Garrincha, né, Alonso? Messi. E a repórter, coração peludo, maldosa, respondeu de bate-pronto: mas Messi é argentino. E o moleque deixou por menos, respondeu para ela: mas se eu fosse Messi, eu ia nascer no Brasil. Pronto, resolvido, né? Sou Messi, sou brasileiro, tá tudo certo. As crianças fazem isso com muita facilidade, né? Elas são Homem-Aranha. E eu fui na casa do Giovanni, estava com uma espada de ninja assim na cintura, um martelo de Thor nas costas, e a capa do super-homem nas costas. Fez: quem que você é? Você é o Homem-Aranha, você é o super-homem, você é o Thor? Ele falou: eu sou um Transformers. As crianças fazem isso, não é só, não faz isso? Não transforma, nem um Thor, nem ninguém é um Transformer. As crianças fazem muito isso, e com certeza você também já fez isso, no íntimo do seu coração, sem ninguém saber, naquele momentinho que está só você, o Espírito de Deus. Com certeza você já se pegou pensando: ah, se minha vida fosse assim, ah, se minha vida fosse assado, ah, se lá atrás eu tivesse tomado tal caminho, ah, se aquele momento assim, assim assado, tivesse respondido assim, assim assado. Com certeza todos nós, vez ou outra, já nos pegamos nesse tipo de exercício, nos imaginando em outra vida, em outro momento, em outra situação, olhando no espelho e não gostando daquilo que a gente vê. Esse negócio que eu estou vendo aqui não está legal, é aqui que eu me tornei, aonde eu cheguei. Interessante, meus amados irmãos, que talvez se nós perguntássemos para os profetas do Antigo Testamento, é claro, isso é uma especulação, se você não fosse você, quem você gostaria de ser? Não tenho dúvidas que todos queriam estar no lugar onde João Batista estava. A Bíblia diz, da boca do próprio Jesus, que não houve profeta maior, não houve dos nascidos de mulher homem que teve maior privilégio, maior honra do que João Batista. João Batista foi o profeta da vez, foi o profeta derradeiro. Todos antes de João Batista profetizaram sobre o Cristo, apontaram para a vinda do Cristo, mas não contemplaram o Cristo. Todos no seu tempo, a seu modo, se prepararam para a vinda do Cristo, mas coube a João Batista, esse homem humilde, simples, ser aquele que ia anunciar a vinda do Senhor. Coube a João Batista a honra de ver o próprio Senhor Jesus, de batizar o Senhor Jesus. Ele foi o arauto do rei. Naquela época, meus amados irmãos, todos sabiam, a realeza não chegava sem antes ser anunciada. E interessante, em Malaquias, no livro do profeta Malaquias, estava profetizado que Deus haveria de levantar o arauto do Messias. Se cumpre em João Batista a profecia de Malaquias. Mas João é esse arauto. João é aquele que veio da parte de Deus para anunciar: olha, esse que está aí é o Cordeiro de Deus, e é ele que tira os pecados do mundo. João cumpriu o seu ministério de forma cabal, extraordinária. Amados irmãos, batizou o Senhor Jesus, viu o Espírito Santo descendo sobre o Senhor Jesus, deu testemunho à vista de todos: olha, eu batizo com água para o arrependimento, mas esse aí que é Jesus, ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. O maior dos profetas, na boca do próprio Senhor Jesus. Mas quando a gente olha para a história de João Batista, se tinha alguém que não estava feliz em ser João Batista, era João Batista. Quando a gente olha para esse texto, a situação é a seguinte: João está preso e condenado à morte. E ele chama os seus discípulos, e ele envia os seus discípulos a fazer uma pergunta, no mínimo constrangedora, para Jesus. Vão até Jesus e perguntem para ele se ele é mesmo quem eu penso que ele é. Vão lá para Jesus e perguntem se ele é aquele que nós estamos esperando, ou se a gente tem que esperar
outro. E eu fico imaginando o constrangimento dos discípulos, porque um tempo antes, João estava gritando apenas pulmões: eis, Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Olha, esse daí, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Todos viram João dando testemunho. E agora a pergunta é no mínimo estranha. Vão lá e perguntam: ele é aquele que te viram? Olha, você mesmo deu testemunho que ele é o Messias, que ele é o rei, e agora você já não sabe mais, você quer que pergunte se ele é o Messias? E eu fico imaginando esses discípulos de João: olha, Jesus, não é a gente que quer saber. Você vê aquela pergunta que quando a gente está afim da menina e a gente chega lá e fala assim: olha, meu colega mandou perguntar se você tem namorado. Mas é a gente que quer saber, né? Olha, mandaram perguntar. Aí eu fico imaginando esses discípulos: olha, Jesus, não somos nós somos só os discípulos. João está preso, João está sem comer, talvez João não está raciocinando direito. E ele mandou a gente fazer uma pergunta para o Senhor. Sabe o que é? O Senhor é aquele que vai vir ou a gente tem que esperar outro? É o Senhor mesmo, o Senhor é o Messias, está certo, ele não está certo. É o Senhor mesmo ou temos que esperar outro? Se você prestar atenção, muita coisa está por trás dessa pergunta. Se Jesus diz: não, eu não sou aquele que vocês estão esperando, então João Batista não era quem ele dizia ser. Se Jesus diz: não, eu não sou aquele que estava anunciado, então João tinha que reconhecer que ele também não era o arauto do Messias. A pergunta é a seguinte: o Senhor é quem eu penso que é? Porque se o Senhor não for quem eu estou pensando, então também eu não sou quem eu toda a vida pensei que era. Se o Senhor não for, eu também não sei quem eu sou. Se o Senhor não for quem eu penso que é, todo o meu esforço de toda uma vida está equivocado. Eu já não sei mais quem eu sou. E eu estou preso aqui fazendo o quê? E aí Jesus cura, liberta, faz milagres e manda eles voltar e fala: olha, vai lá e fala para ele: vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo. Vai lá e falem para ele tudo aquilo que está acontecendo. Crise de identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Será que eu sou quem eu penso que eu sou? Quem eu sou? E agora? Esse é o pensamento de João. E agora? Se Jesus não é quem eu penso que ele é, o que eu estou fazendo nesse cárcere? Se ele não é aquele que eu estou anunciando que é, ai de mim, o que eu estou fazendo nesse cárcere? Crise de identidade. Quantos de nós entram em crise de identidade? E abro um parênteses: muitos estão em crise de identidade, não sabem mais quem são, não sabem o que estão fazendo e nem se deram conta disso. Quem sou eu? Essa é uma pergunta muito importante. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Que ser humano eu sou? Crise de identidade. Muitos não conseguem mais responder uma pergunta simples: quem eu sou? E vão vivendo uma vida de mentiras, de dores, de desilusões e ilusões. Quem eu sou? Algumas coisas colocam a gente em crise de identidade, coisas simples que a gente não percebe mais que acontecem. Eu vou falar para você algumas delas. Primeiro, eu diria que circunstâncias trágicas nos colocam em crise de identidade. A situação era trágica para João, a situação era terrível e ele não soube lidar com a situação e entrou em crise. E agora, sou ou não sou? Jesus é, não é? Vai lá perguntar, preciso saber. Crises acontecem porque às vezes nós não sabemos lidar com situações trágicas. Vou dar um exemplo: doenças, luto, perda do emprego, o rompimento de um casamento, problemas com os filhos. É mais ou menos como aquele sujeito que cuidou da saúde a vida inteira, não bebeu, não fumou, não viveu uma vida desregrada, sempre pensando em viver uma vida saudável. Ele vai fazer um exame e o médico diz: olha, você tem 6 meses de vida. Crise. E aí o cara começa: meu Deus, por que comigo? Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor não está vendo que eu sou uma pessoa boa, por que comigo? Sou um crente bom, nunca bebi, nunca fumei, nunca matei, nunca roubei. É isso que eu sempre uso: eu sou bom, nunca matei, nunca roubei. Parabéns, você está fazendo o que todo mundo de bem tem que fazer. Por que comigo? O Senhor me abandonou. Deus, porque na minha casa, Senhor, o Senhor não está me vendo, não está vendo as minhas orações. Entre crise, entre parafusos, esquece quem Ele é, esquece quem é Deus, esquece o que Deus já fez, esquece tudo. Entre crise. Outro fator de crise:
Ruptura relacional. Quando alguém faz parte da nossa vida, vai embora. É como aquele exemplo, o sujeito casado há 30 anos, ele chega em casa um dia e a mulher limpou a casa e foi embora. E ele acha um bilhete em cima da mesa escrito: não me procure, não te amo mais, fui ser feliz em outro lugar. E o cara entra em crise. Quem sou eu sem essa mulher? Porque um homem sem a mulher não é nada, né? Ao contrário da mulher sem o homem, né, Cris? Aí você ri, né? Eu observo muito isso nos velórios. O pastor fica ali quietinho, observando o momento de começar o culto. Isso é fatal. Já vi isso acontecer 4 ou 5 vezes. Quando morre o homem, a mulher senta lá do lado, né, coloca a mão contida, não é? Nas mãos do marido, e ela fala: olha, né, o que vai ser da minha vida sem você? De quem que eu vou cuidar agora? Eu gostava tanto de cuidar de você. E ela segue a vida dela. Ao contrário, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Morre a mulher, o marido está lá, né? O que vai ser da minha vida sem você? Quem vai cuidar de mim? É verdade. Quem sou eu? Ele não sabe quem é ele sem a mulher, né? E o pior, 3 meses depois, ele casou de novo. Uma vez celebrei um velório, eu pensei que ia ter que bater no irmão. Sabe aqueles filmes de comédia, um chacoalha o outro e pá, a pessoa do para. Gente, ele chorava, ele balançava o caixão. Eu quero morrer com você. Foi difícil acalmar o irmão. Meu Deus, que velório conturbado. 3 dias depois ele foi lá no serviço da Larissa: eu vou me matar. Cadê o pastor? Liga para ele vir aqui agora. Minha vida acabou sem aquela fulana. Que não sei o quê. 2 meses depois ele entra na igreja, né? Uma morena desse tamanho, uns 20 anos mais nova. E aí ele me procurou depois: sabe o que é, pastor? Eu queria falar com o senhor, pode falar. Semana que vem a gente vai fazer aniversário de casamento. Dá para passar umas fotos dela com telão e tal, né? Com a mulher do lado, com a namorada do lado. Não sabe quem ele é. Aí ele casa porque ele não sabe quem ele é. Sabe por causa dele quem eu sou? Se essa mulher não é ninguém, morre de fome. Morre de fome. Se eu tiver miojo, morre de fome, porque não sabe ser ninguém sem a mulher. Quem sou eu sem essa pessoa que partiu? E a gente vivia um casamento de 30 anos, e agora o casamento acabou, e esse homem vai embora, essa mulher vai embora. Quem sou eu? Como que eu sigo minha vida agora? Crise, não sai mais do lugar. Dá stop na vida da pessoa, não vai nem para frente nem para trás. Quem sou eu sem esse filho que foi embora? Quem sou eu sem esse filho que morreu? Quem sou eu sem a minha mãe? Quem sou eu sem meu pai? Crise, não sabe lidar com a ruptura relacional. Entra em crise, parafuso. Terceira coisa que às vezes faz a gente entrar em crise: frustração histórica. Quando a pessoa se dedica por anos e anos a um determinado projeto, a um determinado sonho, e no final não acontece nada. Vou dar um exemplo: o cara que trabalha 25 anos numa empresa, 25 anos, ele começa como um office boy, não engole sapo adoidado, não engole sapo, engole a lagoa toda. Aí ele vai progredindo, né? Faz o que todo mundo manda, né, Senhor? Vai aqui, ele vai, pega isso, leva lá, ele pega, leva, nunca responde, porque ele aguarda que lá no final ele ganha uma promoção, e ele vai subindo, e quando falta uma última promoção para ele ser o gerente da firma, o supervisor chama ele do departamento e fala assim: você está velho demais, e a gente precisa de um cara mais novo, e está aqui sua demissão, pode ir embora. O cara é parafuso, não sabe o que faz. E aí ele fica assim: ouviu essa expressão? Não sei se é o caso, eu compro uma bicicleta. Se ele já está casado, ele vai comprar uma bicicleta. Sabe o que faz? Agora eu fico em casa, minha vida foi 25 anos trabalhando, 25 anos essa rotina, e agora? O que eu faço? Não sabe o que faz. Aquele cara que planejou a vida dele toda para ter um negócio próprio, batalhou, lutou, e de repente vem uma crise como essa que estamos vivendo, o cara é obrigado a fechar as portas, o sonho dele morre. Eu estou 15 anos, acabou, mingou. Entre crise, entre parafusos. O que fazer? Essa crise histórica também é a crise chamada crise da meia-idade, né? Quando o cara olha no espelho e vê que tudo que ele planejou nada aconteceu, vê que tudo que ele sonhou nada se cumpriu, ele também entra em crise. Consequências da crise: primeira, desânimo. Uma pessoa que está em crise existencial, crise de identidade, ela é vítima de um desânimo profundo, porque a mensagem que vê o coração dela é: se nada deu certo até agora, por que continuar tentando? Se nada deu certo até agora, quem me garante que daqui para frente as coisas vão dar certo? E ela se questiona: se eu não fui feliz até agora, será que eu vou ser feliz daqui para frente?
Pessoas em crise de identidade, que não sabem quem são pessoas profundamente tristes. A pessoa desiste da vida, desiste de si mesma, não quero fazer mais nada, não tenho projeto nenhum, não cuido de mim mesmo, não quero saber da vida, chega. E aí é o normal a gente ouvir esse pessoal falando, morreu, só não deitou ainda. Morre sem estar morto, desiste da vida. Desiste da vida. A crise é tanta que a vida da pessoa entra em stand-by. Crise. Segunda consequência de crise de identidade: ressentimento. Quem tem crise de identidade não sabe quem é, geralmente é ressentido. E pessoas ressentidas sempre procuram um culpado. O culpado é o meu marido, que fez promessas e não cumpriu as promessas que fez. Por isso esse casamento é ruim. Pessoas que estão em crise de identidade sempre procuram culpados, porque assumir a sua culpa é doloroso demais, e projetar a culpa no outro, a psicologia nos explica, é um mecanismo de defesa. Eu não consigo lidar com a minha realidade, a minha culpa é dolorosa demais para mim, então o culpado é o outro. O culpado é o meu namorado que foi embora, o culpado é a minha igreja, os meus irmãos não são bons, não são receptivos, os meus irmãos não me ajudam, os meus irmãos, o culpado é o meu pastor que não administra a igreja de forma certa, o culpado são os meus diáconos, o culpado são os meus professores, o culpado é o meu pai que não me preparou direito, o culpado é a minha mãe que me protegeu demais. Tem sempre um culpado. E digo mais, quando a gente está em crise de identidade, sem perceber, nós incorremos em vitimismo cíclico. Tadinho de mim. É porque o meu pai não foi bom como o pai do outro. Se o meu pai fosse como o pai dele, eu também era vencedor. Como ele venceu? Tadinho de mim, ninguém me ajuda. Se me ajudasse como ajudar o outro, eu também seria diferente. Interessante, isso é desde que o mundo é mundo. O Adão culpou Deus. Ah, você comeu, Adão não era para comer, e agora, Adão? Não, mas foi a mulher do Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor, ele podia ter pelo menos culpado a Eva. E vocês, mulheres, brigam com os homens, tá vendo? Desde que o mundo é mundo, o homem tem que proteger a mulher. Vocês ficam brigando com a gente, né? Ele não falou que foi a mulher que foi dessa, foi a mulher que o Senhor, quer dizer, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Pessoas em crise de identidade são pessoas que às vezes inconscientemente se tornam ressentidas, pessoas que guardam mágoas, rancores durante anos e anos e anos e anos a fio, e ela não percebe que na verdade ela está em crise, perdeu de vista quem ela é, quem Deus é. Uma última consequência da crise de identidade é o que eu vou chamar aqui de impulsividade temerária. A pessoa quer resolver tudo nos próximos 5 dias, e aí assim, ela está casada há 45 anos, conquistou tudo nesses 45 anos, termina um casamento, vende a casa, compra uma Harley Davidson e sai para andar pelo mundo. Conheci uma pessoa que era assim. Depois de um divórcio, já nos seus 58 anos, comprou uma moto. Nem sabia andar de moto, comprou uma moto. Mas não só uma moto. Foi no clube de motoqueiros, se filiou, comprou uma jaqueta, colocou aquela jaquetona, colocou o coturno, só não fez tatuagem, porque não tinha coragem. Colocou o capacete, parecia uma uva passa em cima daquela moto. Era assim, motoqueiro. Eu falei, meu Deus, o primeiro tombo vai se quebrar todo. Fora de época, fora de contexto, não sabe, porque tenta resolver. Não fui feliz, agora vou botar para quebrar. Se eu não fui feliz até agora, daqui para frente ninguém me segura. E aí o cara casa com uma menininha 25 anos mais nova. Aí acha que vai começar a família de novo. Ridículo, fora de contexto, fora de propósito, fora de tempo. A mesma coisa a mulher, casa com o garotão, barriga tanquinho, chapadão, bonitão, vai andar com ele no shopping, tirar colo para as outras verem. Daí quando seu marido é barrigudão, o meu tá aqui, barriga de tanquinho, 25 anos mais novo, meninão. E aí você entra na loja e a pessoa pergunta, olha o seu filho. E aí vem aquele constrangimento lascado, Meu marido, é o quê? Meu marido, é a sua mãe? Não, é minha esposa. Ridículo, horrível. A psicologia chama isso de reload, reedição. A pessoa tenta fazer tudo de novo, escrever a história dela de forma certa. Então ela quer fazer tudo o que ela não fez desde a primeira vez. Só que a vida não é um rascunho. Não dá para fazer, chegar lá no fim, ler e falar, não, ficou uma redação ruim. Rasga tudo e começa a escrever de novo. Ninguém volta a fita, é uma vez só. Uma vez só.
É interessante, essas atitudes temerárias, impulsivas, a gente já sabe como dá isso, não dá em nada, isso é horrível, pôr remendo novo em pano velho, o rasgo vai ser pior, o resultado não é bom, porque ninguém preenche o vazio de uma vida toda em 5 dias, ninguém preenche o vazio existencial, ninguém descobre quem eu sou seguindo os desejos do próprio coração, vai dar com os burros na água e a crise vai piorar. Quantos tomam decisões impulsivas, temerárias, porque estão em crise existencial, não sabem mais quem são, não sabem os valores que têm, que possuem, e lá na frente estão com os burros na água. João Batista estava em crise, estava cheio de dúvidas, talvez por causa de uma frustração histórica, talvez porque também estivesse esperando o Messias guerreiro, poderoso, Messias que ia expulsar os romanos e agora estava preso e a sua morte decretada. Mas que Messias é esse? Não vai fazer nada, não vai vir me salvar. Além do mais, é meu primo. Não lembrar que eles eram primos, é meu primo. Mas será que esse é o Messias mesmo? Talvez estivesse desanimado, não sei, provavelmente estava na antessala da morte, talvez estivesse ressentido, talvez, não sei. Mas antes de qualquer coisa, ele manda os seus discípulos e ter com Jesus. Vai lá, pergunta para ele se é aquele que há de vir, porque se ele é aquele que eu penso, então eu também sou quem eu acredito ser. E aí vem uma lição maravilhosa: quem não sabe quem Deus é, também não sabe quem é. Se você não sabe quem é Deus, dificilmente você vai saber quem você é. Se você ainda não entendeu quem é Deus, quem é Jesus, dificilmente você vai se encontrar. Dificilmente você vai resolver a sua crise existencial. Se você não sabe quem é Deus, se você não sabe quem é Jesus, você vai olhar no espelho e não vai ter paz com aquilo que você vai ver no espelho. Se nós não sabemos quem é Jesus, a nossa história é simplesmente uma história de acertos e desacertos. Se nós não sabemos quem é Jesus, a nossa vida simplesmente é uma coleção de frustrações, dores e lutas. Quem não sabe quem Deus é, não sabe aquilo que é. E João queria ter certeza de quem era Jesus. E eles vão a Jesus. E aí eles fazem a pergunta. E aí Jesus ensina algumas coisas para a gente caminhar para o final. Tu és mesmo aquele que haveria de vir? Eu acho que tinha 2 coisas para Jesus responder. Sim, eu sou. Sim, eu não sou. Sim, eu sou. Fala para João sossegar o facho. Quieta, deixa de besteira, ele é quem ele pensa que é, porque eu sou de fato o Cristo. Ou ele poderia dizer, não sou, João veio na minha, isso, agora se vira, é problema dele, sim ou não. Mas Jesus não responde nada. O texto diz que ele toma os discípulos de João e imediatamente começa a curar os doentes, os flagelados, libertar os que estavam possessos de espírito maligno, devolver, meus amados irmãos, a voz ao mudo, a audição ao surdo, curar o coxo, a ressuscitar, a fazer milagres, prodígios, maravilhas. A vista dos discípulos de João, não respondeu nada. Ele mostrou quem ele era, fez sinais que só o Messias poderia fazer. E ele diz, agora vocês voltam lá e contam para ele. E eu fico imaginando que ele chega, o João fala, e aí? O que ele falou? João não falou nada. Não falou nada, João. Mas levou a gente, João, para o tour mais espetacular da nossa vida, João. Curou quem estava coxo, João. Curou o surdo. O homem trouxe o filho morto, ressuscitou o morto. João libertou o endemoniado. É ele, João. É ele. Ninguém faz o que ele não faz se não for o próprio Deus. E eu fico imaginando o alívio do coração de João. Ufa, é ele mesmo, então eu sou quem eu penso que sou. Jesus reacende a esperança no coração de João. E a partir de quem é Jesus, João Batista pode ter a certeza inequívoca de quem ele é. A partir de quem é Jesus, ele se encontra. Interessante, Jesus devolve a visão global para João Batista. Às vezes a nossa visão ela é muito estreita. Quantas vezes a nossa mão é menor do que a lua? Semana a gente teve a superlua. Foi essa semana, né? Superlua. E em Guarulhos estava super nublado. Super nublado. Só o Marcelo viu a superlua. Postou lá no Face, um pão de queijo. Eis a superlua. Eis a superlua. O cara emagrece.
Mas continua com o pensamento de gordinho. Tudo é comida! Tudo é comida! O cara olha para a lua e vê um pão de queijo. É assim, né, Deus? Quantas vezes a sua mão é menor que a lua? Mas se você colar a sua mão aqui, ó, ela tampa a lua. Às vezes nós colocamos os problemas perto demais, focamos demais e esquecemos quem é Deus, esquecemos o que Deus é, esquecemos o que Deus faz por nós na cruz do Calvário, e aí nós já não temos certeza de mais nada, nos perdemos no caminho, nós somos assaltados pelos temores da vida, pelas dúvidas da vida, pelos problemas da vida. Então a pergunta na crise é: meu amado irmão, você acredita em Deus? No que você acredita? O que Deus é para você? O que Deus faz para você? Essa é a pergunta na hora da crise. É como se Jesus dissesse: João, sou eu mesmo. Alegre-se, sua vida não foi mal. Sua vida não foi mal, sou eu mesmo. Valeu a pena, João, sou eu mesmo. Firme, João. Sua vida tem um propósito, sou eu, João. Segunda coisa, depois que os mensageiros vão e falam: João, é ele mesmo, valeu a pena. Você está preso aqui, mas vale a pena, cara, é ele mesmo. A tua vida valeu a pena, porque Cristo é quem você pensa que é. Quando os discípulos vão embora, Jesus começa a falar para a multidão. Verso 24. E aí ele começa: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço que quebra? O que vocês foram ver no deserto? Um homem bem vestido para impressionar os outros? O que vocês foram ver no deserto? Um homem levado para lá e para cá? O que vocês foram ver lá? Alguém sem convicções? O que vocês foram ver no deserto? Alguém que nada com a maré? Alguém que é levado para lá e para cá? Não! Não! Vocês foram ver um profeta, vocês foram ver um homem de Deus, vocês foram ver um homem de convicção. E aí Jesus acrescenta: o maior dos profetas. As crises não definem quem você são. É o que te define aquilo que você é em Deus. As crises não definem a sua identidade. O que define a sua identidade é aquilo que você é em Deus. As crises não definiram a identidade de João. O que definiu João é aquilo que ele era em Deus. As crises não te definem. O que define você são os valores do Evangelho que você carrega no seu coração. Porque venham as crises ou não venham, você continua o mesmo. Venham as tempestades ou não venham, venham tranquilas as ondas ou venham agitadas, você continua o mesmo. Sabendo quem você é, quem é o seu Deus e quais são os seus valores. O que define você não é a crise, mas é onde você está firmado. Por isso Jesus diz: olha, tem dois tipos de gente no mundo: um que constrói na rocha e um que constrói na areia. E as tempestades são as mesmas, mas o que construiu na areia vai cair, o que construiu na rocha vai prevalecer. João estava preso, ia ser morto, mas uma coisa Jesus pôde dizer dele: homem íntegro. Porque as crises passam e o testemunho fica. O que define você são os seus valores. Nós não temos os nossos valores em meio às crises, e se há uma coisa que as crises fazem é nos tentar negociar os nossos valores. Será que vale a pena servir esse Deus? Será que vale a pena ser fiel a esse Deus? Será que vale a pena perseverar nesse Evangelho? Será que vale a pena moldar a minha vida segundo esse Evangelho das boas novas? Quem é você? Os seus valores vão dizer. E por último, a importância da humildade espiritual. Jesus fecha a cena com uma palavra no mínimo surpreendente. Verso 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que o João. Tudo bem, maravilhas. Aplausos para João. Mas é Jesus completa. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Espera aí. Ele é o maior ou ele é o menor? O que ele é, afinal de contas? Pedro está dizendo coisas bem simples. Que João foi o que foi, ocupou o lugar que ocupou, esteve na posição que esteve, profetizou o que profetizou, teve o privilégio de ser o profeta derradeiro, de abrir a porta e dizer: Senhor, entre a casa tua, estávamos à tua espera. Não por ele mesmo, não por força dele, não por vontade própria, não por escolha dele, mas por escolha de Deus, por força de Deus, pelo poder do Espírito de Deus,
foi quem foi, realizou o que realizou, pelas mãos de Deus, pelo agir de Deus, pelo chamado de Deus, pela capacitação de Deus, pela proteção de Deus. E aí o que João está dizendo é que nós podemos fazer a mesma coisa, porque é o Espírito que nos chama, é o Espírito quem nos capacita. O próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Há muito mais de Deus para nós. A única coisa é, nós temos que parar de querer ser quem nós não somos e pedir que Deus nos faça quem Ele quer que nós sejamos. Esse é o desafio de cada cristão. Parar de almejar ser quem nós não somos e começar a orar para que Deus nos faça ser quem Ele quer que você seja. Parar de querer uma vida que Deus não te deu e pedir que Deus faça você o vaso de bênção que Ele quer que você seja. Ao invés de ficarmos pensando quem gostaríamos de ser, devemos deixar que Deus faça de nós quem Ele quer que nós sejamos. Porque eu, enquanto meu irmão, me esforço para ser, eu não sou. Enquanto você se esforça para ser, você não era. Mas quando você deixa o Espírito Santo reinar na sua vida e moldar o seu viver, finalmente você se encontra, você encontra-se com você mesmo. Para a gente ser, a gente tem que se entregar. Para a gente ser, a gente tem que morrer. Por isso Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negando você mesmo, você vai descobrir quem você é diante de Deus. Por isso Jesus disse: meus amados irmãos, quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perdê-la por amor de mim, vai ganhar. E quando você quer ser por conta própria, você não vai ser de ninguém. E quando você quiser ser por esforço próprio, você não vai ser ninguém. Você vai continuar tropeçando nos seus problemas, nas suas dúvidas, nos seus ressentimentos, nas suas crises existenciais, nas suas perguntas infindáveis: quem afinal de contas sou eu? Mas quando você deixar de querer ser alguém por conta própria e ser aquilo que Deus sonhou para você, aí sim o seu vazio existencial vai ser preenchido e você vai entender qual é o seu propósito na face da terra. Entrega tudo hoje ao Senhor. Diga: Senhor, eu cansei desse esforço terrível de ser por mim mesmo. Eu quero ser em Ti, Senhor. Eu quero ser em Ti. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Quero ser alguém nas Tuas mãos. Quero ser reflexo de Jesus. Não tem crise de identidade para quem tem um slogan de vida de Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não sei qual é a situação na sua vida, mas se você está em crise, descubra de novo quem é Deus. Descubra de novo quem é Deus. Descubra de novo o que é ter uma vida cheia do Espírito. E você vai descobrir de novo quem é você. E pensando nisso, eu penso que às vezes muitos de nós estão perdidos em crise dentro da igreja. Que a gente não sabe mais quem a gente é diante de Deus. Perdemos o foco, perdemos Deus de vista. E quando o ser humano perde Deus de vista, ele se perde na existência da vida. Quero concluir lendo um poema curtinho. Eu sempre me identifiquei com, para mim, um teólogo moderno que mais fala ao meu coração, um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Tem um filme desse homem, se você procurar no Google, você consegue ver o filme dele. E ele tem um livro, esse livro está aqui à minha mão, chama Resistência e Submissão. Esse livro aqui é uma coletânea de cartas e de mensagens que ele escreveu de um lugar inusitado, da prisão. Dietrich Bonhoeffer foi a voz que se levantou na Alemanha quando a igreja protestante na Alemanha apoiou o nazismo. Bonhoeffer dizia: não, isso não pode ser parte do cristianismo. A igreja está equivocada em apoiar esse homem não é Deus. Interessante, temendo a própria vida, Dietrich Bonhoeffer foge, ele é levado para os Estados Unidos. Eles invadem o seminário no qual ele era professor, prendem os seus alunos, prendem os seus discípulos, queimam os seus escritos, queimam a sua casa, perseguem os seus familiares, os seus amigos. E ele recebe uma mensagem lá nos Estados Unidos que dizia assim: olha, fique aí. Todos que você amava foram presos, todos os seus alunos foram presos, a maioria mortos, torturados. Fique aí. E a resposta de Bonhoeffer foi o seguinte:
se eu não voltar, eu sou a maior mentira contra tudo aquilo que eu prego. E ele voltou para pastorear os seus, para cuidar dos seus. E é claro, ele foi preso pela Gestapo, acho que era Gestapo o nome da polícia secreta das alemães, e ele foi preso e foi condenado à morte. E na sua cela, observando a vida passar, ele escreveu essa poesia que fala muito ao meu coração. E o título é Quem Sou Eu? E olha o que ele diz: quem sou eu? Seguidamente me dizem que saio da minha cela tão sereno, tão alegre, firme, pareço o dono desse castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem, e da maneira como falo aos guardas tão livremente, como amigo, com clareza, parece que eu esteja dando ordens. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio impassível, sorridente e com orgulho como um que se acostumou a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem de mim? Será que eu sou aquilo que esperam de mim? Ou apenas sou aquilo que sei de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um passarinho na gaiola, sempre lutando por ar, como quem está sufocando, faminto de cores, de flores e às vezes de pássaros, sedento por palavras de boas novas, por proximidade humana, tremendo de ira a respeito da arbitrariedade e ofensa mesquinha, nervoso na espera de grandes coisas, em angústia, impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para produzir, desanimado a ponto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou este e amanhã o outro? Sou porventura tudo ao mesmo tempo? Perante os homens, será que sou hipócrita, um covarde, miserável diante de mim mesmo? Ou será que aquilo que ainda em mim perdura, seja como um exército em derradeira fuga, à vista da vitória já ganha? Quem sou eu? A própria pergunta nessa solidão de mim parece zombar. Quem quer que eu seja, quem quer que sempre eu seja, tu me conheces, ó Deus, e no fim das contas eu sei que eu sou eu. Eu acho essas palavras maravilhosas, porque depois que escreveu essas palavras, ele foi executado há 3 dias do término da guerra. 3 dias. Aguentou anos de prisão. 3 dias depois do fim da guerra, antes do fim da guerra, ele foi executado sem reclamar. O que faz um homem ser assim? Feliz e alegre, esperançoso, dentro de uma cela, sendo torturado, humilhado, saber quem ele é diante de Deus e quem Deus é para ele. Quem é você? Desafio você a responder essa pergunta nessa noite. Quem é você? Não o papel que você traz para a igreja, porque na igreja a gente traz um papel. Aqui a gente traz o papel do bom marido, do bom filho, do bom crente, do irmão que abraça todo mundo. Quem é você? É quando ninguém está vendo. Quem é você quando só tem você e Deus? Quem é você nas decisões que ninguém está sabendo? Quem é você no íntimo do teu coração? Quem é você? Feche os seus olhos.